Tome muito cuidado ao fazer muitos simulados ao longo do ano, porque isso pode ser um grande tiro no pé se você quer ser aprovado em um vestibular concorrido como medicina pelo Enem. Você fazer muitos simulados é um indicativo que você não está aproveitando bem o seu tempo e não está investindo ele de forma adequada para conseguir ter um bom desempenho, uma preparação de alto nível. Nesse vídeo eu vou contar para você melhor essa ideia, explicar como que você deve proceder em relação aos simulados. Eu espero que você entenda esse insight que eu tenho para passar para você e aplique logo na forma como você está estudando para ter um desempenho de alto nível. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Borges, eu passei em Medicina na USP e na UFMG em ampla concorrência pelo Enem 2024, acertando 169 acertos. E atualmente eu atuo como mentor, estruturando a preparação de estudantes que precisam ter um alto desempenho de estudos para atingirem bons desempenhos em vestibulares concorridos. Então, se quiser saber mais, clica aqui no link da descrição. Antes de mais nada, meu caro aluno, eu vou quebrar aqui todas as suas objeções que você vai vir com elas defendendo os simulados. Cara, no meu ano de preparação, eu não fiz tantos simulados assim. Desde o começo do ano até o dia da minha prova, eu devo ter feito uns 6, 7 simulados. Dá menos que um simulado por mês. E de fato, o simulado tem boas características. Você consegue tirar boas coisas fazendo simulados. A principal delas, que você já deve saber de cor, é você conseguir reproduzir o seu cenário durante a prova e conseguir trabalhar melhor na sua estratégia. Então, você reproduzindo o cenário de prova que você vai enfrentar no final do ano, você pode simular a estratégia que mais funciona para você, organizar melhor o que você vai fazer. No caso, tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, qual a melhor estratégia que você pode utilizar, procure isso e aplique de fato nos seus simulados. Essa é a principal vantagem do simulado, mas tem um problema, cara. Com 5, 6 simulados, você já consegue fazer isso e tornar a sua estratégia de prova bem definida e ficar 100% nisso. A partir daí, a partir dos 5º, 6º simulado, não vai trazer muito benefício adicional você fazer mais simulados. A sua estratégia já vai estar validada, você já vai saber o que você tem que fazer e ficou por conta disso. Então, é muito bom, se você não fez nenhum simulado ainda, façam 5, 6 simulados para você implementar a sua estratégia de prova e ver o que funciona para você. Mas além disso, você vai estar jogando tempo fora, porque você já sabe a estratégia que você vai usar, você já validou ela, e não tem muito a agregar para você fazer mais simulados. Agora, o outro ponto, o outro motivo pelo qual você deveria sim fazer simulados é em relação ao diagnóstico que ele oferece. Toda vez que você faz um simulado, ele te dá um diagnóstico das matérias que você já estudou e das matérias que você está estudando em relação ao fato de se está bom ou se está ruim. Então, você pode usar o simulado como uma forma de diagnosticar quais conteúdos você tem que focar para tornar a sua preparação mais forte, para se tornar melhor nas matérias. Então, por exemplo, você faz um simulado de química e erra várias questões de química orgânica. Isso é um sinal, é um indicativo para você que você tem que ir e aprofundar mais na química orgânica. Mas isso não faz tanto sentido assim quando você está num estágio anterior da preparação. Não faz sentido, cara, você está no começo da sua preparação, vendo ainda as matérias iniciais de química, de física, de biologia, e querer fazer um simulado lá do final do ano do Enem para ficar se validando. Não faz o menor sentido. Você sabe que você tem lacunas e essas lacunas precisam ser preenchidas ao longo do ano na sua preparação. Não faz tanto sentido você ficar só se validando com o simulado. Se você estiver num estágio mais avançado, próximo à prova, isso faz bastante sentido, na verdade. Mas no começo, na sua preparação, você tem que dar o gás para conseguir aprender mais o conteúdo de fato, para conseguir fazer o ciclo das matérias e aprendendo de fato cada vez mais profundamente o conteúdo. Esse é o objetivo que você tem que mirar. Fazer apenas questões para se validar, para ficar vendo se você está bom, se você está ruim, sem ter um foco melhor em melhorar, aprender mais o conteúdo, saber mais estratégias de como fazer as questões, isso não faz tanto sentido. Essa validação não vai te trazer nada a longo prazo. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu recebi um aluno aqui que queria entrar para o processo de mentorias que estava fazendo cerca de 250, 300 questões por dia. Esse número é um número absurdo. Praticamente, a única forma dele estudar era fazer questões. E fazendo esse volume tão grande, eu posso garantir para você que ele não estava evoluindo quase nada. Porque ele estava fazendo um processo mecânico. Parecia que o que ele queria com as questões era somente se validar. Ele não queria aprender a fundo o conteúdo por trás das questões. Você pode até adotar as questões como forma de você estudar, mas fazer elas apenas mecanicamente, como você faria uma prova do Enem, ou fazer uma prova de simulado, não te traz tanto retorno de longo prazo. Enquanto você está fazendo isso, perdendo seu tempo, se validando para deixar sua autoestima boa, que você está acertando algumas questões, o seu concorrente está aplicando técnicas de estudo avançadas. Ele está fazendo estudo por ciclos, ele está estudando a fundo o conteúdo, aprofundando o conteúdo que ele já tem, o conhecimento que ele já tem, e isso vai fazer com que ele tenha umas condições de chegar na prova e acertar muito mais que você. Ele está investindo de fato no que traz retorno de longo prazo. Não é fazer as questões meramente que vai te trazer o retorno de longo prazo. Você pode usar, como eu falei, apenas como um indicador. Mas o que vai te trazer resultado de verdade, meu caro, e é isso que eu quero que você se atente em relação a esse vídeo, é se aprofundar na teoria.
é conseguir estudar melhor, estudar mais profundamente e ir mais a fundo no conteúdo. Isso vai garantir que você saia muito à frente dos seus concorrentes e é isso que vai te colocar, de fato, numa posição superior para conseguir disputar vagas em mais alto nível. Mas como nem tudo são flores, cara, de fato você ter uma preparação de alto desempenho elevada, conseguindo estudar profundamente com organização, é uma tarefa difícil. Poucas pessoas conseguem. É por isso que poucos também são aprovados em medicina. A relação candidato-vaga é sempre muito disputada, 1 para 200, 1 para 300. Então, só aquele que tem uma estruturação de estudo bem definida, que consegue aprofundar de fato no conteúdo, é que tem chances elevadas de ser aprovado. E é justamente nisso que entra o meu trabalho. Eu transmito aqui para você no serviço de mentorias todo o meu conhecimento subjetivo em termos de preparação. Não para você pegar as técnicas de estudo básicas, de ficar fazendo simulado e correção ativa. Não, o objetivo aqui é a gente fazer planejamento estratégico, beleza? Para conseguir tornar a sua preparação de alto desempenho. Colocar hierarquia entre as matérias que você vai estudar, onde você vai aprofundar exatamente, para que você consiga de fato ter essa rotina de alto desempenho e chegar lá na hora da sua prova muito mais forte que os outros candidatos que, dentre outros hábitos ruins, ficaram fazendo muitos simulados sem progredir de fato no conteúdo. Então, clique aqui no link da descrição, cara, que você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. E ali você vai mandar a mensagem automática e eu vou te explicar todos os planos que eu tenho a te oferecer em termos de mentoria e consultoria para te ajudar a ter uma preparação de alto desempenho, reunindo todo esse conhecimento que eu tenho aqui para te oferecer, beleza? Então, clique aqui embaixo que você vai sair muito à frente dos seus concorrentes investindo na sua preparação com o serviço de mentorias. Então, recapitulando, de fato você fazer o simulado tem algumas vantagens, beleza? A principal delas é você conseguir desenvolver uma boa estratégia de prova, mas isso não te evolui tanto a partir do momento que você faz uns 5, 6 simulados e já está com essa estratégia bem definida. Fazer mais simulados, além disso, não te vai trazer um retorno muito grande. E também, o ponto de você fazer os simulados para entender aquilo que você tem que estudar tem que ser muito bem trabalhado. E o foco não é você fazer o simulado para diagnosticar, é você usar o simulado como uma ferramenta para você saber exatamente onde aprofundar o seu conteúdo, beleza? Então o simulado é um acessório, não é aquilo que você tem que focar na sua preparação, não é necessário você fazer 15, 20, 30 simulados antes da sua prova, porque você está perdendo esse tempo que você poderia estar empreendendo para estudar de fato. Então eu espero que você tenha entendido aí, meu caro, essa mensagem que eu quis passar para você. Implemente isso de fato na sua rotina, vai te trazer melhores resultados. Os planos de mentoria, conforme eu comentei, estão aqui embaixo no link da descrição, você pode clicar lá para saber melhor sobre os planos e será sempre bem-vindo. No mais é isso, fique ligado aqui no canal, se inscreva, compartilhe, porque eu vou produzir muito mais conteúdo bom aqui para você que você consiga aplicar tudo isso que eu estou te falando e aumentar o seu desempenho de fato, sem ficar, no caso, se validando com simulados, por exemplo, beleza? No mais é isso, cara, um grande abraço, espero que tenha te ajudado e até mais.